Ação imediata de volta e em 31 de março deste ano, o tema que vamos abordar agora completa 50 anos. Mas apesar de passado todo esse tempo, todo esse período, muita coisa ainda está encoberta. Torturas, mortes e pessoas desaparecidas. Eu falo da ditadura militar que imperou por 21 anos no Brasil e eu vou conversar com a professora e historiadora também da Universidade de São Paulo, Maria Aparecida de Aquino. Professora, muito obrigada por aceitar nosso convite, a senhora que está de passagem aqui na cidade de Rio Claro e aceitou conversar com a gente e trazer mais esclarecimentos sobre esse assunto. Olha, é um grande prazer estar aqui, quero cumprimentar vocês por estarem tratando do tema. Sempre a gente entende que não é um tema muito simples, é um tema que entra nos meandros da política, mas a importância, a relevância de se tratar dele nesses 50 anos é absolutamente fundamental. Como a senhora falou, não é um tema fácil, principalmente para muita gente. Para a senhora talvez seja bem mais fácil, porque está há anos à frente de pesquisas, mas é isso mesmo, muita coisa precisa ser desvendada, é possível? É completamente possível. Nós temos, por exemplo, uma briga muito grande em relação aos militares para que eles nos liberem determinadas documentações. Então, nós tínhamos os centros de informação das Forças Armadas, centro de informação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que produziram uma grande quantidade de documentos. E esses documentos nunca foram liberados. Nós temos também uma documentação da qual nós estamos atrás e é importante que a gente obtenha, que é a documentação dos chamados DOI-CODES, que eram centros que pegavam os considerados, entre aspas, subversivos da época e submetiam a torturas e muitas vezes ocorria o episódio da morte e outros desapareceram, nós nunca mais ouvimos falar deles, né? Então, é necessário que essa documentação venha à tona, porque nós precisamos entender, por exemplo, o que aconteceu com determinadas pessoas, onde determinadas pessoas estão enterradas, onde os seus corpos estão, essas coisas são extremamente importantes para a família. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar da importância da Comissão da Verdade, mas documentos sobre aí o ex-deputado federal Rubens Paiva serão aí analisados e entregues, né? Exatamente. O deputado Rubens Paiva é dado como desaparecido desde o início da década de 70. E hoje nós temos uma documentação e já registros de depoimentos, por intermédio da Comissão da Verdade, que localizam o fato de que ele teria sido brutalmente torturado. Um general, inclusive, está sendo, já é reformado esse general, mas está vivo, está sendo incriminado e como um dos responsáveis pela tortura e morte do nosso ex-deputado Rubens Paiva. E uma coisa que é preciso que a família saiba, por exemplo, olha o terror, não sabem onde está o corpo. Então, até o presente momento, inclusive, não se tem ideia do corpo. Todos esses anos sem saber o que realmente aconteceu. Já é mais uma tortura, né? Muito mais do que uma tortura, né? E você não saber se a pessoa está viva ou está morta. No caso do presidente Juscelino Kubitschek, como que a senhora analisa esse caso? Porque também se fala em acidente, mas estão buscando provas aí para dizer que foi um atentado, né? Como que a senhora analisa isso? Sim, entre o ano de 1976 e o ano de 1977, nós temos aí algumas personalidades que morreram. Então, nós temos o Juscelino Kubitschek, ao qual você se refere, nós temos o ex-presidente João Goulart e nós temos o ex-deputado e ex-jornalista Carlos Lacerda. Então, numa sequência de alguns meses, essas pessoas morrem. E morrem em circunstâncias estranhas. Por exemplo, o Juscelino Kubitschek, ele vinha por uma rodovia muito conhecida e com um motorista que era motorista dele da vida inteira. E, de repente, alguma coisa estranha, algumas pessoas dizem que um tiro teria sido dado no carro e, a partir daí, o carro perde o controle e o ex-presidente vem a falecer, né? Então, a gente entende como parte de uma operação muito grande, do qual o Brasil era um dos países que participava, uma operação chamada Condor, e que atingiu diversos países dentro da chamada América Latina, o Brasil inclusive. Então, acreditamos que essas mortes fazem parte de um grupo de mortes da chamada Operação Condor. Bom, no Ação Imediata de hoje nós estamos conversando com a professora e também historiadora Maria Aparecida Aquino, que está em Rio Claro, para falar sobre a ditadura militar, que completa 50 anos aqui no Brasil. Agora, após todo esse período, professora, a gente sabe, faz parte da história, mas o que representa continuar discutindo esse assunto? Extremamente importante, né? Então, existe um grupo de trabalho da chamada Justiça de Transição, que é um grupo que está revendo os casos e procurando incriminar os ex-torturadores e incriminá-los na justiça mesmo. E eles dizem o seguinte, esse é o lema deles, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, para que a gente tenha um conhecimento muito grande desse período, daquilo que foi feito, para que o Brasil nunca repita uma experiência como essa, que é danosa, é fácil começar, mas difícil sair.
sair. E teria chance de o Brasil ter um novo golpe militar? Não, não acreditamos. Os militares saem do período de uma forma absolutamente desacreditada e eles mesmos têm uma avaliação que a sua passagem pelo poder extremamente longa, mais de 20 anos, foi uma coisa muito desgastante para a instituição, que era respeitada e que, de repente, a partir de todo esse desgaste, acabou sendo maculada por uma série de questões geradas pelo próprio autoritarismo do período. Bom, falando da Comissão da Verdade, então, que foi instituída pelo governo e atua até 16 de dezembro, né, deste ano, e trabalha em busca de esclarecer crimes praticados durante a ditadura militar. Essa comissão chegou muito tarde na sua avaliação ou o passar do tempo favorece a busca por esclarecimentos? Nunca é tarde. Agora, não concordo com a segunda parte, né? Quer dizer, o passar do tempo não favorece. O passar do tempo pode complicar em demasia, porque, por exemplo, hoje, onde estarão as pessoas, muitas pessoas envolvidas, inclusive em tortura, e que saberiam a respeito de por que as decisões foram tomadas naquela direção, muitas pessoas já morreram. Então, você não tem mais chance de retomar, né? Mas nunca é tarde para que você faça alguma coisa como a Comissão da Verdade. É um período curto também para se avaliar tudo isso, buscar esses esclarecimentos, principalmente porque faltam muitos documentos. Sim, se nós tivéssemos acesso a toda a documentação, eu acho que nós teríamos uma possibilidade de investigar cada um dos casos. Mas, na realidade, nós não temos esse acesso. Mas o fato da comissão estar em andamento também é uma pressão sobre os militares para que nos liberem essa documentação. Então, como pessoa otimista que sou, e nós todos precisamos ser otimistas, o otimismo é revolucionário. Conseguimos avançar, então. Nós avançamos, não há dúvida nenhuma. Então, o papel da Comissão da Verdade, mesmo que fosse somente pelo caso Rubens Paiva, já cumpriu e com larga margem a sua função. Agora, falando então de otimismo, fala um pouquinho para a gente, que força que tem hoje, completando 50 anos, né, nesse mês, as pessoas que viveram essa violência, familiares e até mesmo estudiosos. Eu acho que a gente representa, e eu acho que aí os familiares com mais peso, que são pessoas que nunca desistiram, né? Então, existem famílias brigando há 40 anos para saber dos seus familiares, na realidade. Eu acho que isso é alguma coisa que não tem preço. Então, o bem que essa gente toda tem feito e continua fazendo para a sociedade brasileira é algo que nós não temos como pagar. Eles, com o prejuízo da própria vida, ficaram militando, permanecem militando, até chegar à resposta das questões que os angustiam e angustiam os outros familiares. Inclusive, em uma entrevista da senhora, a senhora disse que é sim possível fazer justiça, né, com os mortos. Não há dúvida nenhuma. É muito importante fazer. Existe um grande historiador chamado Robert Darnton que ele diz o seguinte: se pelo menos, estuda a Revolução Francesa, se pelo menos nós conseguíssemos fazer justiça aos mortos, então este trabalho da Comissão da Verdade, este trabalho da justiça de transição desses jovens procuradores que estão mexendo em todos os processos, é um trabalho que vai tornar a sociedade brasileira melhor. E quando a senhora fala em justiça, a senhora diz o quê? Provar a verdade ou também que haja punição para quem esteja aí ainda? São diversas ações estão sendo movidas por esse grupo chamado de Justiça de Transição. E nessas ações é evidente que procura se incriminar. Então você vai puxar os nomes dos torturadores e vai incriminar as pessoas. Estão mexendo atualmente no chamado rumoroso caso Rio Centro, que aconteceu em 1981. Então diversas pessoas já foram incriminadas e estão sentando no banco dos réus. Olha, quando mais não fosse, só o fato dessas pessoas que estavam numa olímpica posição sem nunca se mexer, serem obrigadas a sentar no banco dos réus. Todos esses anos carregando isso, né? Carregando, mas nunca aceitando e nunca admitindo, na realidade, a sua culpa, o seu erro. Então, chegou o momento, é a hora da verdade. Então, evidentemente, há uma ideia de incriminar. Essas pessoas serão judicialmente, somente pelo aspecto da justiça, incriminadas e chamadas finalmente para responder pelos crimes que eventualmente tenham cometido. Pagar pelo que cometeu, né? Não tem jeito, todas as pessoas pagam. Agora, a senhora falou que não é possível o Brasil viver aí um novo golpe militar, né? Mas, de certa forma, nós vivemos uma ditadura mascarada? De forma alguma. Nós vivemos um momento de grande liberdade. Olha, as pessoas não sabem o que é ditadura. Os jovens, felizmente, os jovens não sabem o que é ditadura. Uma ditadura é um momento em que você não consegue nem pensar. Até a liberdade de pensamento foi tolhida, foi impedida. Quando você diz que há uma censura à imprensa... O medo tomou conta, né? Quando
quando você fala que a censura à imprensa, mesmo quando a censura deixa de existir, começa a passar pela cabeça do jornalista. Mas será que eu posso falar? O que eu posso, né? O que eu posso falar? Olha, isso é uma coisa tão grave para desamordaçar. O termo é muito ruim, né? Mas desamordaçar as pessoas leva muito tempo, às vezes mais tempo do que a duração da própria censura. Agora, hoje, como que a senhora avalia o papel da imprensa, essa liberdade da imprensa também? Como que a senhora avalia? Olha, uma das maiores garantias para a democracia no mundo inteiro é a liberdade de imprensa. Acho que o Brasil vive um momento de liberdade, tanto que basta a gente observar os jornais são extremamente críticos do governo, e as suas críticas ao governo, o que não é ruim, as suas críticas ao governo saem completamente. Então não se pode dizer que há uma censura do governo, a não ser que fosse do governo ao contrário, a não ser que tivesse existindo uma censura só para que só se falasse mal do governo, né? Então isso não vem ao caso. Existem mais críticas, senhora acredita? Hoje, na realidade, nós vivemos um momento de liberdade de imprensa, o que é extremamente positivo. Volto a afirmar, um dos pilares da democracia no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é a liberdade de imprensa. E nós precisamos prezar por ela em todos os sentidos, e acho que é importante que a sociedade brasileira também seja uma lutadora para a garantia e a manutenção da liberdade de imprensa. E de avanços, né? Um dos avanços que até não citamos ainda é a questão do jornalista Vladimir Herzog, que depois de tantos anos, ele que foi morto em 1975, só agora a família conseguiu provar que ele foi torturado e assassinado. E teve aí essa mudança no documento, né, no atestado de óbito. Exato. Apesar de a vida não voltar mais, também é considerado como um avanço. São coisas muito importantes. Como o caso do Vladimir Herzog, nós temos outros jovens que foram torturados e mortos e que também as famílias estão recebendo finalmente os seus atestados de óbito. E eu quero agradecer a presença da senhora, foi um prazer conversar aqui no Ação Imediata, levar um pouquinho mais de conhecimento para o pessoal de casa, aqui para a gente. Agradeço com muito carinho a sua presença. Eu que agradeço a gentileza do convite e mais uma vez cumprimento vocês pela coragem da reportagem. Obrigada. O Ação Imediata de hoje fica por aqui. Continue na programação da TV Claré. Uma ótima tarde para você.